Bem-vindos à Rede. Quem somos? A Rede é formada por mim e pela Fábio, como vocês todos sabem. Eu sou formado em Educação Física e toco toda a parte de planejamento da Rede, de treinos, eventos, etc. E a Fábio toca toda a parte administrativa. Então, sempre quando tiver algum perrengue administrativo, financeiro, etc., direto com ela. Eu não me envolvo. Bem verdade isso. A gente não se fala muito. A nossa missão é guiar pessoas para se tornarem ciclistas mais fortes e confiantes, com treinos personalizados, acolhimento e compartilhamento de experiências que acelerem a evolução. Eu acho que todo mundo percebe isso. Eu acho que essa parte do meu trabalho, da atenção e, e o foco que eu tenho nas pessoas. A metodologia RED, eu queria explicar para vocês, que vocês entendessem como é que a gente prescreve, como eu analiso, como você evolui, como que o Training Peaks faz parte disso tudo, como que ele integra toda essa metodologia e todo esse universo do treinamento. Os pilares da metodologia começam com o histórico esportivo do atleta, então com a avaliação individual, a rotina semanal que esse atleta tem, então quantos dias ele vai poder treinar efetivamente, o que ele consegue fazer, disponibilidade de horas, objetivos pessoais, e depois que ele já começou a rodar um pouquinho, eu tenho uma confiança nele, a gente faz os testes, quem tem potência, o teste de FTP, quem não tem, usa frequência cardíaca, o teste de frequência, que a gente faz ou um contra-relógio, ou a gente faz o teste de 20 minutos, parecido com o FTP, onde o Training Peaks se baseia todos nesses dados. Então, de vez em quando eu cobro, esqueceu a frequência cardíaca, esqueceu tal coisa, é porque toda a metodologia está baseada no sistema. Tem todo um planejamento estratégico por trás dessa periodização, onde a gente começa a pensar em energia. Sempre quando eu penso em treinamento, eu penso em energia, em ter no que tipo de energia a gente vai tentar melhorar naquele treino. Então, quando a gente fala em base ou treinamento aeróbico, a gente pensa em oxidação de gordura. Então, por isso que todo o treino que a gente faz, a gente consegue conversar para baixo, a gente está queimando gordura. E essa é a parte mais importante do nosso esporte, porque ele é um esporte aeróbico. Se a gente fosse um atleta de pista, a gente estaria praticamente num esporte anaeróbico, um esporte de queima única e exclusiva de açúcar. Então, os treinos mudariam totalmente o contexto, ia ter pouca rodagem e mais tiros. Então, por isso que muitas vezes, assim, semanas e semanas de base. Um atleta profissional também faz isso. Então, assim, ele que tem mais tempo para treinar ainda, ele basicamente só faz isso e usa as corridas para fazer a parte de zona 3, zona 4, etc., porque ele vai competir muito, ele vai competir em média uns 80 dias. Depois da base, a gente faz a construção ou build, eu chamo os dois nomes, é a tradução, na verdade, né? São onde a gente trabalha bastante a parte intervalada ali de tiro em zona 3, tiro em zona 4 e questões de VO2 máximo. Essa é a parte do treino onde a gente vai melhorar tudo que é acima do que a gente consegue conversar. Quando a gente fica quieto, quando a gente começa a respirar mais forte, a gente está pensando em construção, em build. É aqui que a gente vai melhorar o nosso contrarrelógio, a nossa subida na montanha, ou passo no plano, assim, quero andar rápido no plano. Então, é melhor. Outra coisa que eu não falei da base aeróbica é aquela questão seguinte: se eu ando hoje a 25 por hora conversando, né, de bate-papo, quando a gente faz os treinos de base, a ideia é que a gente consiga melhorar isso com 26, com 27, com 28 por hora. Então, quando a gente vai para a construção, a gente não vai entrar em zona glicolítica, zona que a gente não suporta muito tempo, tão cedo. A gente não vai entrar mais a 26 por hora nessa zona. A gente vai entrar, se a gente conseguir chegar no 28 na base aeróbica, a gente vai entrar a 29. Então, a gente vai ter mais lastro para pedalar. Daí, depois tem a questão do pico, né, que é geralmente as duas a 3 semanas antes da prova, onde a gente tira todo o volume de treinos e bota intensidade, tá? Porque é para o corpo recuperar. Mais para frente vocês vão ver como funciona. E a recuperação planejada, que geralmente é depois da prova ou no final do ano,
Uma das coisas que antes eu exigia muito que os atletas não pedalassem nas férias, etc. Agora eu não vejo mais dessa forma, porque eu entendo que um atleta profissional ele precisa parar de pedalar no final do ano, porque ele passou o ano inteiro pedalando. Mas vocês precisam das férias de vocês, então das férias do trabalho de vocês. Então vocês pegam seus 20 dias, 30 dias de férias. A hora que vocês, se vocês puderem dar uma relaxada na bike, legal, maravilhoso. Mas se não der, pelo menos já diminuiu todo o estresse lá do trabalho, do escritório, do consultório, da fábrica, etc. Então, já está tendo uma recuperação ali, então por isso que eu não exijo mais tanto. A prescrição individualizada, né? Os treinos da rede são feitos para cada um de vocês. Muitas vezes a gente sai, né? A gente está com um planejamento estratégico, né? Para a mesma prova. Vamos lá. Eu e o Dada, nós estamos pensando em bike mains ano que vem. Então, nossos treinos vão ser parecidos. Só que quando eu jogo no Training Peaks, porque a gente fez o teste lá de FTHR, a gente fez o contrarrelógio, o teste de potência, o Training Peaks vai individualizar o treinamento para mim. O que ele vai fazer? No caso, o Dada tem uma frequência cardíaca de limiar. Vamos supor que a dele seja 140, né? Então, se fosse fazer um tiro lá de zona 4, que é o 100% da frequência cardíaca, o dele ia mandar fazer entre 135 e 145. Para mim, que é 150, vai ficar entre 145 e 155. Ali, o treino ficou totalmente individualizado. E aquelas adequações que a gente vem fazendo durante as semanas. O Dada consegue pedalar uma vez por semana mais do que eu, então eu boto mais um treino para a semana dele. E se ele estiver recuperando o suficiente. Ele não vai conseguir viajar essa semana. E a gente vem ajustando a planilha para que ela seja do Dada, que a planilha seja do Wallace, e assim por diante. A gente, como vocês sabem, já viajou por várias modalidades. Hoje eu estou muito voltado para o gravel, que é a modalidade que estou mais me identificando no momento, mas talvez até por questão de logística e de provas na região. Mas andamos bastante de estrada, mountain bike, cross country, o gravel, o ultra endurance e questão de performance. A gente está com um atleta sub-23 correndo na Guiana Francesa, etc. Então a gente consegue abranger tudo isso. Como os treinos chegam para vocês? A maioria aqui, alunos já entendem isso. Ele aparece automaticamente pelo seu GPS. Alguns GPS mais modernos, mais famosos, que têm a relação melhor com a marca Training Peaks, fica mais fácil. A Garmin, o Chorus, o Yahoo, tem também o Hammerhead agora, que eles são mais intuitivos. Não que os outros GPS não funcionem, mas a integração não é tão fácil. O treino vem com a indicação de zonas de frequência, então tu tem que andar em determinada zona, etc., os tempos e os intervalos. Então fica muito mais fácil treinar tendo um GPS bem compatível, porque ele vai lendo e vai passando as informações de forma mais fáceis. E nos treinos de gravel do pessoal da região, que conhece bastante os mapas, a gente ainda fornece toda a parte de navegação para que o atleta tenha maior, não se perca, tenha facilidade de decidir para o que ele quer fazer e como ele quer fazer. O que eu recebo do treino de vocês? Eu recebo toda a parte, quem tem potência, então a média normalizada e os picos. Na frequência cardíaca também vem a frequência cardíaca mais baixa, a média e a alta, cadência, torque, vem informação de TSS, IF, a carga semanal, velocidade, o mapa da rota, comparativo de planejado e executado. Agora eu vou abordar isso com vocês, para vocês verem o que eu recebo e o que eu corrijo. O que eu corrijo quando eu abro o treino de vocês aqui, né? Que sempre vem o comentário lá, eu acho que a maioria não viu, então eu vou fazer isso casos reais aqui. Ó, esse é um treino meu, tá? Eu recebo ele de duas formas. Eu recebo ele assim, né? Então eu abro lá, ele vai aparecer essa imagem. Vou abrir o Training Peaks meu agora para mostrar para vocês. Vamos lá. Então, vamos supor, esse é o treino do dia 20 de novembro, o treino que a gente foi para Guamiranga lá. Então, vamos lá. O planejado
e o realizado. Então, eu planejei 6 horas, eu concluí 5 horas e 21, a distância daqui, eu geralmente não calculo a distância, daí tem o TSS, que eu programei, e o IF, tá? O TSS e IF eu já vou falar para vocês na sequência, tá? Só guarda esses números. Então, eu recebo isso, dá para fazer análise só por aqui, né? Se eu quisesse. Ó, o máximo de frequência cardíaca, a média, a mínima, daí temperatura. A temperatura é uma questão muito importante que eu também recebo. A cadência média, a cadência máxima, a cadência mínima não vem porque é zero. A elevação máxima, mínima e a velocidade máxima e média, né? Então, vem todas as informações. Mas, como velocidade média e o IF, mas de vez em quando trai, porque o que acontece? Eu posso fazer um pedaço do treino muito forte e outro pedaço muito lento. E essas médias vão ficar médias, eu não vou conseguir ter a realidade do treino. Então, o que eu faço? Eu pego essa atividade e eu abro ela. Analisar. Daí, eu tenho todas essas informações. Tá? Deixa eu remover todas. Ocultar todas, tá? Eu queria mostrar essa questão da faixa azul. Essa faixa azul é aquela zona de frequência que aparece no GPS de vocês entre os dois risquinhos do lado do. Vamos lá. Vai ficar uma faixa verde no meio grande e vai ficar duas pontas, uma amarela e uma vermelha, né? Ou vermelho, depende do modelo do GPS. É isso aqui. Então, o que está para cima do azul é o vermelho, desse azulzinho mais clarinho aqui de cima, aqui, que está em branco, no caso, e o que está para baixo seria o verde. Então, o range, aquilo que eu peço para vocês andar, está aqui no meio. Então, sempre quando eu abro aqui, eu olho, ele andou certo ou andou errado, né? Ó, o alvo era abatimento, o treino todo eu fiquei acima do que era para ficar. Ou fiquei quase abaixo ou fiquei acima. Então, foi um treino que eu fiz de forma errada. Mas aqui eu estou com a informação da potência e a informação da frequência cardíaca. São informações importantes, são, mas elas por si só não me dão referência do que aconteceu. Então, o que eu pego? Eu peço para ver a elevação, que o GPS me manda essa informação. Então, ó, na saída teve algumas subidas. Eu posso pegar aqui, dar um zoom e tentar entender por que ele teve esses picos de frequência. Não, eram algumas subidinhas onde ele acabou fazendo força. Normal. Vai ter que fazer força para passar pela subida. Eu não quero que, para manter a frequência cardíaca dentro, o cara pare de pedalar. Não, pode passar, mas desde que aqui no plano não ficasse muito fora. É isso. Então, tem informação de cadência também. Eu consigo observar, ver se ele está pedalando pesado ou não. Ó, aqui foi uma parte que eu fiz força. Minha característica quando faço força é de girar bastante. A minha cadência ficou em média de 87 para 90, o máximo 96, era um lugar plano. Então, eu consegui rodar legal. A velocidade. Então, vem todas essas informações. E aqui eu tenho as informações pelos segmentos que eu escolhi. Ó. Se eu escolher só um segmento grande aqui, ó, de 27 minutos, ele vai me trazer todo o relatório. Traz as frequências cardíacas do treino inteiro. Ó. Fiquei em zona 4, 1 hora, fiquei em zona 3, 1 hora e meia, em zona 2, 50 minutos, em zona 1, quase 2 horas. As zonas de potência. Então, eu tenho bastante informações para corrigir. Eu tenho um mapa também aqui embaixo. Eu sempre olho tudo isso para dar o feedback para vocês. É bem detalhado, assim, que quanto mais informações eu tiver, mais rico é. A gente vai, conforme for rolando essas reuniões, a ideia é que eu pegue vários treinos desses e vou desmiuçar para vocês. Ó, vamos pegar esse treino aqui, vamos olhar o porquê que aconteceu isso, isso, isso. Vamos fazer alguns estudos de caso no futuro. Agora eu falei que ia falar das métricas do Training Peaks. O Training Peaks funciona a partir da definição
que eu escolho? Eu, Wallace, eu gosto de trabalhar com limiar funcional. Tem treinadores que usam frequência cardíaca máxima, mas eu gosto do limiar funcional. Ou do FTP, né? Limiar funcional de frequência cardíaca ou o limiar funcional de potência. Então, eu acho o melhor ritmo de vocês de 1 hora, hipoteticamente, que vocês aguentam por 1 hora. Agora, recentemente, foi levantada até a questão do durability, né? É, que é o importante para um atleta de elite lá do Tour de France, que é o quanto ele aguenta fazer força a partir de 3 a 4 horas. Eles determinam uma quantidade X de kilojoules que o cara tem que gastar para depois fazer o teste. Mas, como a nossa realidade de treino geralmente é no máximo até 2 horas, eu não acho que não se aplica para nós, porque se eu botar um número, eu fazer um treino no fim de semana, treinar por 4 horas, vamos lá, e fazer o teste, vai estar cansado, vai ter uma base de dados cansado para tu treinar. Só que tu treina fresco, né? Raras vezes a gente consegue treinar, chegar nesse cansaço para daí treinar. Então, não vale muito esse valor hoje para vocês. O importante de vocês é o quão fresco, que a gente sai para treinar sempre, a gente ter esse valor, tá? E daí o TrainPix se baseia nisso. Eu crio o limiar, uma tabela. O TrainPix, deixa eu mostrar para vocês. E são as zonas, ó. O meu limiar de frequência cardíaca, eu entro em zona 4 com 175 batimentos. E daí ele faz todas as minhas zonas. Mesma coisa com a potência. Minha potência de limiar é 280. E daí vem todas as minhas zonas. A zona 4 está aqui, ó, de 253 a 294. E a de batimento também, entre 166 e 184. Então, quando eu estiver nesse range aqui, de 166 a 184, eu estou falando de um IF de 1, tá? E todos os cálculos matemáticos deixa eu voltar na apresentação, de aqui, ó, de TSS, é baseado nesse número, nesse IF, nessa quantidade. O que é o IF? Tá aqui, ó, 0,59. O IF é a intensidade que foi o treino, tá? Então, sobre o limiar. Então, tipo assim, se eu fizesse um treino a 175 batimentos 1 hora, daria um IF de 1, tá? Então, se fosse 1 hora vezes 1, daria 100 TSS. Mas como a gente não consegue ficar por mais de 1 hora, 175 batimentos, o IF sempre vai dar um número 0 ponto alguma coisa. Então, 0 ponto alguma coisa vezes o tempo chega nesse número de 240, que é o TSS, o Training Stress Score. Então, eu já expliquei o que é o Training Stress Score, que é a pontuação do treino. Então, quanto que aquele treino custou matematicamente para você, e o IF, que é a intensidade. E depois vem as outras métricas bem importantes do TrainPix que tem no Strava também, tá? Que é a fadiga, o fitness e a forma, tá? A fadiga é o acumulado dos últimos 7 dias. Então, pego os meus 7 últimos treinos, somo, ele vai dar a fadiga. O CTL é a soma dos últimos 42 dias, das últimas 6 semanas. E a diferença entre eles é a forma, como tu está se sentindo. Então, se eu quero competir, eu tenho que baixar meu ATL, minha fadiga, que é aquilo que eu falei lá no começo, que eu estava falando do planejamento do treino. É isso. Então, nas últimas 2, 3 semanas de treino que a gente vem dando, a gente vem lá, faz tudo a base, bonitinho, descansa cada 3 semanas, uma semana de descanso. Pode verificar que é assim que a gente faz. De vez em quando eu mudo, mas geralmente é isso. Depois a gente vai fazer a construção também, 2 blocos de 4 semanas, sendo que a última é de descanso. A gente vem para o pico. No pico, eu vou botar treinos leves, geralmente recovery, um treino curto e intenso, recovery, um treino curto e intenso. Para quê? Para que a fadiga acumulada dos 7 últimos dias baixe e o acumulado fique alto, que daí vai dar um resultado de forma positivo. Tá? Daí também tem aqui a distância, se fosse um triatleta, ele daria aqui bike, corrida e natação, tudo certinho. Daí, analisando tudo isso,
eu, eu vou analisando o comportamento das zonas, a resposta da fadiga, da performance, os seus ajustes semanais. Pô, tá ficando, mesmo dando carga, tá ficando positivo. Eu vou tentar entender por quê. Ou se o, as zonas de frequência estão erradas, pode ser, que daí, tipo assim, estou dando sobrecarga e aquele número está aparecendo baixo, tipo assim, o limiar está muito alto, então, tipo, o treino era para ter dado um IF de 0,7, está dando 0,5, tá errado. Então, eu tenho que ver isso para ajustar, ou botar mais treino mesmo para que equilibre isso. Ajustes semanais, identificação de erro de execução, então, assim, a gente está olhando ali e estou vendo que o atleta está com a cadência muito baixa. Então, uma coisa que eu sempre peço para tentar dar uma melhorada. A gente vai chegar e vou pedir para ele lá, melhora a cadência. Tu entrou na subida muito forte, melhora isso. Tenta aliviar, tenta mais devagar. E então, eu vou dando esses ajustes, como é que eu vou entendendo. E fora as recomendações de descanso, intensificação, etc. Uma coisa que eu queria tocar hoje é uns treinos específicos, falar sobre aqui alguns treinos que a gente tem algumas confusões. Eu parti muito dessa reunião disso aqui. Big Gear, Saci e Cadência, tá? Esses são treinos focados na parte neuromuscular de vocês, tá? São mais pensando em partes neurológicas do que parte de ganho de performance. O Big Gear, galera, não é um treino para aumento ou ganho de força. Ele é um treino para aumento de recrutamento de placa motora. Tá? Consequentemente, isso vai gerar lá no futuro uma economia de energia. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? Pensa numa marionete, que eu quero mexer a perna na marionete, eu quero puxar o fiozinho aqui e subir. Mas é uma marionete grande, pesada. Se tiver um fiozinho só, esse fio vai fazer muita força e tem risco de arrebentar ele. E eu com a minha mão aqui vou ter que fazer bastante força. A ideia do treino de Big Gear é o quê? É que a gente consiga puxar esse boneco mais fácil. Então, quando eu vou botar mais fios para puxar a perna do boneco. Então, a gente é para isso que ele serve. Então, eu vou aumentar a quantidade de placas motoras que eu vou estar ativando. Então, é por isso que a gente faz o treino lá. A gente bota a cadência, e por isso que eu falo assim, não se preocupa com a potência, não se preocupa com a frequência cardíaca. Vai lá, se concentra no quê? Deixar os braços soltos, relaxados sobre a bike. Eu gosto sempre de brincar que é a Gisele Bündchen. Para pleno em cima da bicicleta e pedala só mexendo a perna, só mexendo a perna. Não é para se balançar, não é para balançar quadril, é um treino técnico, é um treino para tu fazer num lugar tranquilo, sem muito movimento, onde tu consiga se concentrar só no movimento. E por que ele está dentro do treino aeróbico? Porque é aquele treino que eu não preciso fazer força. Lembra do treino para fazer conversando. Então, ele cabe bem nesse momento. O Saci é a mesma coisa. O Saci é uma parte principal, porque tem muitos atletas que, em vez de pedalar com o pé plano, passar o pé lá embaixo do pedal, ele pedala com o pé mais alto, tá? Então, o pé, tu quer apoiar o pé no pedal e fazer o movimento todinho redondo até aqui assim e trazer ele para cima, tá? Se boa parte dos atletas, o que faz? Empurra até que assim, levanta o calcanhar, ele não consegue baixar o calcanhar, falta um pouco de mobilidade e de consciência motora, ele pega e ele levanta o calcanhar e pedala alto. Então, a força dele vai, como o pé dele está alto, vai parar aqui. Ele não consegue empurrar o pé até aqui embaixo, até aqui atrás. Então, por isso que é a importância do Saci, é tu chegar lá, empurrar e conseguir trazer. Então, a ideia de passar, eu falo da margarina no pão. O pão está aqui, eu vou passar a margarina no pão inteiro, vou deitar bem a faca e passar e vou puxar. A puxada não existe, tá? Porque o que acontece? A força que eu vou fazer na perna oposta é muito maior que a força que eu vou puxar o pedal para cima. Só que pensa naquela balança do direito. Se eu tiver, de um lado eu vou botar 10 quilos, do outro lado eu vou botar 5 quilos, a balança vai virar, mas ela vai virar devagar. Mas se eu mandar a informação para minha cabeça que essa perna tem que subir, pode ser que fique só com 2 quilos na perna oposta do movimento. Então ela vai subir mais rápido.
eu vou perder menos potência. Na verdade, quando a gente está empurrando o pé oposto do pedal da perna que está voltando, a primeira potência que a gente perde é para zerar o peso da perna oposta. Então, por isso que muitas vezes, o treino de saci é chato, não sei o quê, mas ele é mega importante, por causa dessa questão da posição do pé e da questão da puxada para tirar um pouco do peso. Não que tu vai gerar mais força, mas tu vai deixar de perder mais força. Outra questão importante, treino de cadência alta e cadência baixa, aqueles treinos de cadências no fim, também neurológico, e principalmente de questão de giro, de estabilidade. Então, tu se arrumar na bike, ficar relaxado e aumenta a cadência, faz um movimento bem alto, relaxa, normal, ou fazer o oposto, que eu também ponho. Cadência bem alta, o corpo vai ter que lidar com essa informação, e depois cadência pesada. Porque se eu quiser replicar essa questão de falar para vocês assim, eu quero que tu rode com cadência alta, mas se eu simplesmente ficar rodando e tentando aumentar a cadência, não vai. O corpo precisa fazer essa conexão mais rápido para que a gente consiga mandar depois essa informação. Essa muitas vezes a limitação nossa não está nem no cardio e nem na... Quer dizer, não está no cardio nem na força, está na parte neurológica que a gente não consegue mandar a informação da potência tão rápido. Então, a gente precisa trabalhar isso, assim, o nível de coordenação motora nossa também, tá? Galera, eu prometi para vocês meia hora, né? Então, 20 horas e 2 minutos, ficou algumas coisas ali, eu acho que eu estava meio ansioso, falei rápido demais, passei por cima de bastante assunto, mas estou aqui para tirar as dúvidas. Quem tiver dúvida, já vai perguntando aí, e vamos continuar daqui para frente depois.